Para mim foi um desafio muito grande falar sobre esse tema. Sendo o primeiro tema da revista, para os irmãos que têm mais gabarito aí, irmão Valdir, irmão Paulinho, que está presente, irmão Gabarito. Mais experiência, né? Muita experiência aí, né? Já trazendo a palavra há muito mais tempo que eu. Então, essa primeira lição me fez refletir um pouco, na realidade, bastante do que eu haveria de trazer. Porque o texto que a lição me apresentou era um texto assim, agora não é complicado, mas quando a gente ainda não tem ainda uma meditação naquele texto, um tempo dedicado para orar em cima daquele texto e ouvir o que Deus tem a falar, a gente fica meio perdido. E, em primeiro lugar, eu gostaria que nós entendêssemos o significado de igreja. Todos nós aqui nós temos esse na nossa mente, mas eu gostaria de verbalizar isso. Quando eu procurei no dicionário, fiz questão de procurar no dicionário, o que é a igreja? E a igreja está descrita lá como o templo que acolhe os cristãos. É um local, um edifício, onde os cristãos se reúnem para a celebração de cultos. Só que mais embaixo estava escrito o seguinte: é uma comunidade ou uma união de pessoas que possuem os mesmos ideais, as mesmas opiniões. Isso aqui é uma definição de igreja. Foi o primeiro tópico aqui que eu gostaria de frisar. Com isso, depois que eu li isso e a partir de algumas inúmeras orações, eu pude clarear um pouco mais a minha mente em cima do texto, na qual nós iremos ler, e enxergar o que nós vamos ver com mais carinho, de acordo com o texto. Nós vemos que Deus irá preparar com tanto cuidado uma descendência, uma linhagem. E esse cuidado, ele vem seguindo até os dias de hoje. E nós vamos entender como foi esse processo, como surgiu essa preparação da igreja no Antigo Testamento. Onde e quando iria surgir e como foi esse movimento. E por causa disso, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26. Deve ser mesmo que um pouquinho. Eu vou ler na versão NAA, na nova ainda atualizada. Eu achei a melhor versão para essa ocasião. Todos acharam? Espera mais um pouquinho. Gênesis 11, a partir do versículo 26. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Continuando no capítulo 12. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei.
Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei seu nome, engrandecerei seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre em direção do Negueb. Amém? E nessa passagem nós podemos ver o início da história de Abraão. Iremos tentar expor esse chamado de Abraão até essa edificação dos altares em Siquém e em Betel. O primeiro tópico é o chamado de Abraão. Veja só como que está escrito no capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Sabe, meus irmãos, eu confesso para vocês que eu já passei algumas vezes por esse texto e nunca tinha notado o que eu vou falar com vocês agora. Isso é sinceramente mesmo. Eu fico até envergonhado sobre isso, porque é tão explícito que chega a ser constrangedor. O chamado de Abraão não acontece no capítulo 12, no versículo 1. O chamado de Abraão acontece no versículo 31 do capítulo 11. Dá uma olhada lá para vocês verem. Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. Quando Moisés escreve o capítulo 12, Abraão já está em Harã. Ele não estava mais em Ur. Isso nós podemos comprovar com Estevão. Quem já leu Atos capítulo 7? Atos capítulo 7, versículo 2 e 4. Os irmãos podem anotar aí. Eu já tenho aqui um gatilhado aqui. Atos capítulo 7, versículo 2 e 4. Diz assim Estevão para os judeus. Estevão respondeu: irmãos e pais, ouçam. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia, ou seja, em Ur, antes de se estabelecer em Harã. Ele disse: deixe sua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e morou em Harã até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês vivem. Olha só que espetacular. Quando eu ouvi esse texto, eu falei assim: nossa, que maravilhoso. Quando a gente para e descobre algo novo, é muito bom. Então, nós vemos aqui que Abraão já está em Harã e o chamado dele acontece no versículo 31 de Gênesis 11. E Moisés só deixa para relatar agora, no capítulo 12.
E a melhor versão que eu achei para o versículo 1 de Gênesis 12 foi a versão NVT, que diz assim: o Senhor tinha dito a Abraão. Eu olhei a versão corrigida, atualizada, a NAA, NTLH, porém a única que eu achei com essa versão foi a NVT. O Senhor tinha dito a Abraão, ou seja, já tinha passado anos, e o Senhor, do chamado do Senhor a Abraão lá em Ur. E Estevão nos diz aqui que o Senhor apareceu lá em Ur como sendo um Deus glorioso, um Deus cheio de majestade, um Deus que não precisava nem apresentações. Ele aparece a Abraão, e Abraão, nós veremos aqui mais adiante, que Abraão era um idólatra. E Abraão, ele vê esse chamado e atende esse chamado. Abraão, ele provavelmente adorava a deusa da lua, que era uma deusa muito adorada naquela região da Mesopotâmia e em Harã também. Por ser um centro grande e religioso, bem frequentado de pessoas, Abraão, com certeza, na sua vida, ele adorou muitos outros deuses além dessa. E a aparição de Deus a este idólatra chamado Abraão foi a causa dessa peregrinação familiar. Daí você pode notar aí no versículo 11 que quem tomou a decisão de sair foi o pai de Abraão, Terá. Não foi Abraão. Só que nós temos que entender o seguinte: naquela época, o líder do clã era o pai, era o mais velho. E quem era? Terá. Eu fico imaginando Abraão chegando e contando para o seu pai a experiência que teve. Assim como foi algo irresistível, esse chamado, essa ordem para Abraão, foi também para o seu pai. E seu pai logicamente se prontificou. Não, vamos todos, vamos lá. Pegou Ló, pegou Abraão junto com sua família e partiu. Vamos para Harã. E nós vemos que Abraão, essa escolha de Abraão, embora nós podemos observar que Abraão era um idólatra, mas ele tinha uma linhagem santa. A linhagem de Abraão começa lá de Sete, passa por Noé e chega até, vem depois para Sem e chega até Abraão. Só que Abraão, ele não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Se houvesse um conhecimento, era muito pouco. Poucas pessoas tinham conhecimento do Deus verdadeiro naquela época, ainda mais vivendo na Mesopotâmia, como ele estava estabelecido lá. Porém, Deus, ele chama Abraão, mesmo ele sendo idólatra. E como nós podemos comprovar isso? Lá em Josué capítulo 24, se os irmãos quiserem ler, Josué capítulo 24, versículo 2 e 3, diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam nossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram aos outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Isso é um relato onde Deus fala com o povo a respeito dos seus antepassados, que eles eram idólatras, que eles eram pagãos. Mas ele foi lá e escolheu Abraão, ele retirou Abraão daquele mundo perverso, idólatra, e colocou ele para fazer justamente o que ele queria. Justamente o que ele queria.
nós notamos que por Abraão ser um arameu, ele morava naquela época, seguindo a cultura daquela época, aquelas falsas ideias, aquela idolatria toda, Deus ele aparece como Deus da glória. Será que a gente consegue entender isso? Imagine só, Abraão, certa noite, vamos imaginar isso, certa noite, ele lá contemplando as estrelas, aparece o Senhor. E ele fala justamente isso aqui: Abraão, larga tudo isso aí que você está vivendo, que você está vendo, que você gosta de fazer, e vá para um local que eu vou te mostrar, porque eu tenho bênçãos para você. Imagine Abraão recebendo essa mensagem, se enchendo de coragem e partindo. Será se conseguimos entender esse chamado? Essa fé, essa força que vem de Abraão, essa visão do Senhor Deus Todo-Poderoso, ela não veio sozinha, ela veio de um chamado que foi irresistível e veio também de um poder de convicção, porque ela tinha que mover aquele homem que estava enraizado em Ur dos Caldeus e logo depois em Harã para um local desconhecido dele. Pense você, é fácil sair de um local que você já está habituado, já está tranquilo, estabelecido, para um local que você não conhece e que você nem sabe quanto que é. Ele fala assim: eu vou te dar uma terra. Tá, mas é um lote, é o quê? Um hectare. Quem conhece terra é bom comer, né? É aquela vastidão de terra ou é um lotezinho pequeno? Abraão nem essa pergunta faz. Ele apenas parte. E nós temos aqui o pai da fé, não tem como. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança, e ele partiu sem saber para onde ia. Isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês começaram a perceber, mas o Senhor Deus, ele começou a separar aquela linhagem que havia se corrompido. Ele começa a separar um pouco para si. Ele começa lá em Abraão: vem cá, Abraão, eu vou tirar você do meio desse pessoal e vou te colocar num local no qual eu quero que você siga. Tirando ele de todas essas práticas idólatras, pagãs, e moldando ele para ser o que nós pensamos hoje. E esse chamado ocasionou em uma obediência, a fim de um lugar que ele receberia como herança. E nós, quando olhamos para o mapa, nós enxergamos assim: aqui embaixo, sobe, ele vai para Harã, e logo depois ele desce, quando ele vai para Canaã, faz tipo um V. E nisso, há o deslocamento de Abraão e sua família para Harã. E lá ele se estabelece, conforme nós vimos no capítulo 11, essa jornada de Abraão até Harã. Quando Deus aparece para ele, já no capítulo 12, fazendo algumas promessas. Olha aí no versículo 2. As promessas que Deus fez a Abraão. A primeira delas: farei de você uma grande nação. Olha só como isso é uma preparação realmente. Farei de você uma grande nação.
Nós vimos no relato de Moisés que Sarai era estéril. Agora vocês pensem bem. Abraão novamente ouvindo essa promessa. Farei de você uma grande nação. Como? Naquela época não existia nem tratamento para fertilidade. Não tinha como reverter isso, a não ser através de um milagre, lógico. E Deus justamente promete isso. Olha, farei de você uma grande nação. Aos olhos humanos é impossível, mas para Deus nada é impossível. A segunda promessa nós vemos no versículo 2 também. O abençoarei. Significa que Deus iria abençoar ele, não só espiritualmente, mas materialmente também. E nós vimos isso, que Abraão, ele tinha muitas coisas materialmente. E só pelo fato dele ter tido essa experiência com Deus, essas experiências no plural com Deus, nós vemos o quão espiritualmente Abraão era. De um idólatra. Nós estamos falando de idólatra. Não é nem de uma pessoa que já seguia os mandamentos, não. Nem tinha mandamento. Nós estamos falando de uma pessoa totalmente idólatra, mas que já tinha o seu coração voltado para Deus. Completamente. Aquele Deus da glória que Estevão disse lá em Atos 7, ele estaria lado a lado com Abraão, defendendo Abraão, provendo Abraão, guiando Abraão, cobrindo ele de todo tipo de bênção. A terceira promessa, e essa promessa aqui é muito interessante, porque está no versículo 2 também. O farei famoso. Gente, Abraão era uma pessoa desconhecida. Ou estou errado? Se Deus iria fazer ele famoso, ele não era famoso, ele era desconhecido. Se você chegasse lá em Harã ou em Ur dos caldeus, quero ir na casa de Abraão aí. Onde é? Abraão? Abraão, o cara que ele é astrólogo. Não sei não onde ele mora não. Abraão não era conhecido. Ele não tinha fama. Mas Deus, ele promete isso. Deus, ele disse que engrandeceria o nome de Abraão. E de fato ele faz isso. Se nós notarmos o contraste que é quando um homem quer ser famoso, nós vemos isso lá em Gênesis 11, versículo 4, que diz assim, olha só, depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O desejo do homem, desde aquela época até nos dias atuais, é ser famoso. É conquistar, ser independente, ser poderoso, ter um nome marcado na história. Porém, eu tenho algo a falar. Se Deus não quiser que isso aconteça, não vai acontecer. Seu nome não vai ficar marcado na história. Quem era o construtor da torre de Baal? De Baal não, de Babel? Ninguém sabe. Ninguém sabe quem trabalhou lá. Ninguém sabe quem planejou aquilo lá. Mas nós sabemos quem é Abraão. Nós temos relatos e mais relatos de Abraão, pai da fé, descendente que viria a ser Jesus Cristo logo mais adiante. Veja que interessante, Deus dá a Abraão exatamente aquilo que os homens mais buscavam na época, e Abraão nem tinha pedido nada disso, mas Deus faz essa promessa a ele. A quarta promessa é: seja uma bênção.
Deus, ele iria abençoar tanto a vida de Abraão, que ele também queria que Abraão abençoasse as outras pessoas. Além do mais, essa quarta promessa está ligada com a quinta promessa, que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Todos seriam abençoados através de Abraão. Deus está simplesmente dizendo que de Abraão virá aquele a quem eu vou abençoar todas as nações. E nós sabemos disso, que é uma clássica referência ao Senhor Jesus Cristo. Porque todas as nações podem receber o perdão de seus pecados, se reconciliarem com Deus através do Senhor Jesus Cristo. E essa bênção alcançaria o mundo. E é uma promessa que está dizendo. Só que tem a sexta e a sétima promessa também que estão ligadas. A sexta promessa é: abençoarei os que te abençoarem. Deus promete bênçãos às pessoas que abençoarem Abraão. Ela está condicionada a isso. Como haverão de tratá-lo? Se haverão de acreditar que ele é realmente pai da promessa? Que ele é o portador de tudo aquilo que Deus prometeu para ele? De que através dele o Messias viria? E a sétima promessa é: amaldiçoarei o que te amaldiçoar. E aqui o desejo de Deus é muito mais de abençoar do que de amaldiçoar. Nós sabemos disso. Porém, aqueles que não receberem Abraão e o descendente de Abraão, que é o Senhor Jesus Cristo, esse será igualmente amaldiçoado por Deus. E que maldição, que condenação, que tormento, sofrimento. Bênção, eu posso entregar bênção, ou posso pegar a maldição. Qual que você quer pegar? Meu irmão, tem como não preferir bênçãos, né? Mas muitas pessoas ainda assim andam a passos largos procurando justamente a maldição. Nós vemos a importância desse momento, a grandiosidade desse momento aqui, nesses primeiros versículos do capítulo 12. Deus desvenda mais uma parte do seu plano. Deus tinha em mente uma grande nação, e dessa nação seria composta dos descendentes daquele homem que não tinha filhos. Um pagão, Abrão. E Deus haveria de abençoar não só ele, mas os seus descendentes, e através deles alcançar todo mundo. E um descendente iria vir e venceria o mal. E essa bênção é a melhor bênção de todas, né? Nós temos a revelação mais clara desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva caíram. Essa é a revelação mais clara e precisa que nós temos aqui. Depois de nós vermos esse chamado, depois de nós vermos essas bênçãos, essas promessas de Deus para Abraão, nós então destacamos um outro ponto: a obediência. A promessa requeria a fé de Abraão. Logicamente. Você tem que acreditar, né? Para você crer que vai acontecer, você tem que acreditar naquilo. E não basta só acreditar, você tem que agir. Porque era uma condição de Abraão agir. Para você conseguir, você tem que fazer o quê? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que você vai dentro. Essa era a condição. E Abraão, ele obedece a Deus fazendo exatamente isso. No verso 4, então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído. Ele parte, querendo saber. E essa partida, ela se refere agora de Harã. Ele estava estabelecido em Harã, e agora ele parte
para Canaã, em direção a Canaã, logo após a morte do seu pai, Terá. E nós temos aqui, então, que a certeza de quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E é por isso que Abraão é usado de exemplo muitas e muitas vezes, para ilustrar o que é fé. Abraão, voltando a resumir, Abraão ele não tinha nada. Se você pensa que ele tinha terra, agora ele não tem mais. Ele acabou de sair de Harã, então ele não tinha nada. Não tinha os filhos dele. Já era o senhor de idade, 75. Sua mulher é estéril. E ainda por cima, carregando um monte de gente atrás. Animal e pessoas. E ele parte, então, para essa terra, desconhecida por ele, mas o Senhor tinha ordenado. O texto diz que no versículo 4 e no versículo 5, quando ele parte de Harã, ele leva consigo seus familiares. Ele leva Ló, sua esposa, por aí vai. Abraão está indo em direção a Canaã, como ele obedecendo a Deus. E que pessoas eram essas? Nós podemos observar aqui no versículo 5, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Ou seja, essas pessoas eram escravos, eram servos que recebiam para cuidar de alguma coisa na qual Abraão queria, o seu primo Ló. E vocês acham que é pouca gente? Eu estava aqui tentando lembrar naquela passagem que o Ló é preso, né? E que Abraão vai lá resgatar ele. Abraão leva 318 homens armados para resgatar Ló. Se nós olharmos bem, 318 homens é gente pra caramba. Sem contar mulheres e crianças, e sem contar os animais. Imagina um bloco de gente, de animal andando por aí afora, com Abraão e seu cajadinho na frente, guiando esse povo. Olha só que referência clássica de Moisés, né? Abraão com pouca gente. Moisés depois tem aquela multidão indo justamente para a mesma terra. Olha só, que coisa, não? Nós estamos falando aqui de mais ou menos 500 a 700 pessoas. Isso é, alguns estudiosos, eles fazem esse comentário. Era grande a tribo de Abraão. Então, eles partiram para Canaã e lá eles chegaram. Vejam no verso 6. Eles chegam à terra de Siquém, e era uma cidade que ficava ao norte de Canaã. E Moisés, ele fala que ele fica ali perto dos carvalhos, com as árvores altas, as árvores que tinham uma grande sombra. Quem gosta de ver um pouco os vídeos, né, de Israel, aquelas áreas ali, vê que o sol é escaldante mesmo. Quem fica no sol ali é pedir para ser frito, né, assado. Então eles tinham que buscar algum local que tivesse sombra, para ficar bem estabelecido, né? Bem tranquilo ali. Naquela época não existia rede não, tá, irmão Paulo? Você pensou aí em dar aquela deitada, relaxada, não tinha não. Pois bem. Então Abraão ele já chega e se estabelece ali, e aí, olha só. O que acontece? Ele chega naquela terra e ele olha assim, a terra está avidada, irmão. Abraão andou de Ur até Harã, de Harã até Siquém. Observa assim, ele vê a terra habitada. Dá
Dá para pensar, né? Como foi essa preparação de Abraão? Abraão olha assim, poxa, ó, se fosse no meu caso, tá? Não tenho filhos, andei demais, saí de um lugar que eu já tinha ganhado bastante dinheiro, já tenho bastante gado, estou com um clã de tantas pessoas aqui, 500 pessoas. E aí o Senhor me promete uma terrinha, e eu chego aqui e está habitada. Poxa, aí não dá, né? E eu não sou guerreiro, eu não tenho gente aqui para lutar com esse pessoal, cananeu ainda, cananeu bicho bravo, mal. Agora, vou ficar aqui debaixo dessas árvores aqui, e como é que isso vai me resolver alguma coisa, né? Muita gente poderia pensar dessa forma. Eu até compreendo pensar dessa forma. Porque eu fico imaginando essa situação onde Abraão está ali, vendo tudo o que aconteceu com ele, esse chamado, essa fé, essa força que ele tinha, chegar lá e olhar e ter gente habitando. Imagina. Porém, quando ele chega lá, o Senhor fala com ele. E ali, Abraão edificou um altar ao Senhor que tinha aparecido. Aqui que começa a fazer sentido a nossa lição. Preparação para a igreja no Antigo Testamento. É importante lembrar que essa declaração fica claro que Deus não aparecia todo o tempo para Abraão. Deus apareceu para Abraão em um, apareceu em Harã e aparece agora em Siquém. A vida de Abraão não era aquela vida cheia de revelação. Todo mundo, o pessoal vai na rua, trupica, tem uma revelação de Deus. É assim hoje em dia. Qualquer coisa é uma revelação de Deus. Deus manda te dizer alguma coisa, galhofa, né? Então, Abraão, sendo Abraão, recebeu mais uma revelação do Senhor. E ali ele resolve edificar um altar. E o texto diz que ele invocou o nome do Senhor. E dentro dessa invocação do nome do Senhor, nós podemos ver que estão contidos ali vários elementos. Quando a gente ergue um altar, é para quê? Sacrifício. Quem tinha falado para Abraão sacrificar alguma coisa? Ninguém, mas ele de prontidão faz. Então Abraão, ele começa erguendo um altar, fazendo sacrifícios, orando ao Senhor em público, por que não? Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que ele já havia feito. Imagine quantos livramentos Abraão, nessa trajetória toda que ele fez, o quanto Deus não abençoou ele. Quem sabe ele não deve ter contado essa experiência para aquele povo que estava indo com ele. Afinal de contas, um clã, querendo ou não, 500 pessoas, é muito fácil de haver uma comunicação ali, e aquelas pessoas podem ter, não, eu acredito nesse Deus também, eu quero fazer parte disso também. Quem sabe Abraão também não pregou ali para aquelas pessoas. Olha, antigamente eu servia a esses deuses aí, ó, feito de pedra, mas agora não. Agora o meu Deus é o Todo-Glorioso Senhor. Antes eu contemplava as estrelas, antes eu era astrólogo, antes eu ficava vendo como seria o futuro de algumas pessoas. Hoje eu não quero saber mais disso. Hoje o futuro a Deus pertence. Hoje eu quero ser guiado por esse Deus. Essa pode ter sido a palavra que ele deve ter falado para aquelas pessoas ali. Porque imagina só aquele povo que está dando. Peraí, nós estávamos em Harã, agora a gente começou a andar tudo de novo, e nós estamos debaixo de uns pés de árvore aqui. Ô Abraão, o que é isso?
Abraão provavelmente deve ter comunicado a essas pessoas. E ali, gente, nós vemos que Abraão professa publicamente a sua fé em uma terra na qual Baal, Milcom, Astarote, Refã, Moloque, Dagon era adorado, deuses e mais deuses eram adorados, e Abraão estabelece aqui o primeiro culto que nós temos de relato. Naquela terra, Abraão vai lá, ergue um altar e faz um culto a Deus ali. Esta foi a preparação da igreja. Foi o começo de tudo, foi ali. Um homem idólatra que parte em direção às promessas de Deus para a vida dele, com o coração voltado a Deus, e chega numa terra na qual também é idólatra, porém ele começa a fazer a diferença. E ele mostra para aquelas pessoas, quem estivesse lá, que ele era diferente. Verso 8, acontece basicamente a mesma coisa. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando em Betel, a oeste, e Ai a leste, e ali edificou novamente um altar ao Senhor, e invocou de novo o nome do Senhor. Veja só, Abraão ele não tinha vergonha nenhuma de se declarar ao Senhor. Ele era uma pessoa que ele estava completamente rendida aos pés do Senhor. Tudo que o Senhor tem para mim, eu aceito e faço. Não tem tempo ruim para mim não. Se quiser, eu vou de novo. Levanta aí, vamos de novo, vamos andar de novo. Se o Senhor mandar, eu faço. Isso é de um exemplo tão grande, pelo menos para mim, de como agir, como ouvir a voz de Deus e praticar aquilo que Ele pede, a obediência, a fé. Isso é maravilhoso para nós hoje. Como foi antigamente, a palavra do Senhor é atemporal, ela não muda. Onde ele chegava, ele armava uma tenda, construía ali um altar e ali ele cultuava a Deus publicamente. Abraão, ele era um adorador. Se ele era um adorador quando ele era idólatra, ainda mais agora, servindo ao Deus vivo. E ele fazia isso toda vez. O alvo de Deus era testar a fé de Abraão, e nós vemos isso. E foi um teste pesado, meus irmãos, não foi um teste leve não. Desde o chamado, desde a questão do seu filho, desde a questão da chegada na terra lá e ver aquelas cidades construídas, e sabendo que ele ainda não tinha nada daquilo. Ele não tinha nada daquilo. Ele não tinha filhos, ele ainda não tinha terra. Ele estava vivendo apenas a promessa de ser abençoado por Deus naqueles momentos. Este foi um teste na vida deste homem. E ele foi aprovado. Ele foi aprovado nessa peregrinação que ele fez. E nós chegamos à conclusão. Nós vamos tirar alguns pontos aqui. Depois nós passaremos para os irmãos comentar. O que nós podemos aprender aqui? O que Moisés queria ensinar aqui? Nós temos que entender que o contexto no qual Moisés está escrevendo isso daqui é que ele estava às margens do Rio Jordão, à altura de Jericó ali, perto das planícies de Moabe, preparando o povo para conquistar a terra. Só que Moisés não vai entrar na terra, né? Todos nós sabemos disso. Essa terra era a terra na qual Abraão saiu para conquistar, né? Para ter posse. Porém, essa terra estava guardada para os seus descendentes, como Deus havia prometido. E alguns pontos nós podemos deixar aqui para os irmãos. Primeiro, que Moisés queria mostrar a origem do povo de Deus e da igreja de Deus. Abraão era um idólatra, servindo a outros deuses, e Deus o chamou, elegendo soberanamente
Não por mérito de Abraão. Se nós fôssemos olhar a vida de Abraão, não tinha nada ali para que Deus tirasse ele de lá e transportasse ele para cá. Não tinha. Não foi por mérito nenhum de Abraão, nem por merecimento, mas por pura graça de Deus. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus nos chama, nós pecadores, sem mérito algum, pela sua graça. Ele que nos escolheu desde a fundação do mundo. A segunda lição que Moisés quer nos mostrar é a fé do nosso patriarca Abraão, em obedecer a Deus, né? Deixando tudo para trás. Ele deixou tudo que ele amava fazer, tudo que ele gostava, a sua casa, os seus pais, sua parentela. Ele deixou tudo aquilo para seguir o mandamento do Senhor. E logo depois, Jesus disse o quê? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Quanto tempo depois foi Jesus Cristo quer dizer isso? E ó, o chamado de Abraão como foi, larga tudo isso. E só deu certo quando o pai morreu, quando Ló saiu da sua asa, e ele pôde andar sozinho como Deus havia ordenado. Olha só, como que é? Sai então da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que Deus vai te mostrar. Esse é o mesmo chamado, só que hoje nós temos um chamado diferente. Larga essas coisas que te fazem pecar. Larga essas coisas que te fazem tirar Deus do primeiro lugar do seu coração. Se tem alguma coisa que você prefere fazer ao invés de vir à casa de Deus, deixe isso. Se é um desânimo, deixe disso. Tenha coragem como Abraão teve, tenha fé como Abraão teve. Segure nessa promessa, nessa esperança, nesse chamado que o Senhor te deu. A terceira lição é que Moisés quer ensinar ao povo a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa. E ele vem cumprindo essa promessa até hoje. Pode ter levado anos que fosse, mas Deus cumpriu a promessa. Ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. O que ele fala, ele cumpre. A quarta lição é que Abraão era um adorador. Abraão manifestava publicamente a sua fé em qualquer terra, seja pagã, seja a própria dele, enfim. Ele adorava a Deus. E Deus gostava disso. Gostava. Deus ama quando nós adoramos a Ele com coração verdadeiro. Abraão fazia isso toda vez que armava sua tenda. Ele não ficava, agora eu estou bem aqui, nossa, estou com uma preguiça de armar um altar aqui. Não existe isso. Eu vou armar o altar e oferecer sacrifícios a Deus. Porque até aqui só tem Deus. Nós hoje temos esse privilégio de estarmos aqui, numa igreja, contemplando aqui os nossos irmãos em Cristo, sem nenhum tipo de restrição. Quantos irmãos espalhados pelo mundo gostariam de ter essa liberdade que nós temos aqui? Está com a porta aberta ali, falando do nosso Senhor Jesus Cristo, convivendo com outras religiões, mas nenhuma atrapalhando a outra, tudo certo. Quantas pessoas gostariam disso? Mas nem todas têm o que nós temos. Nós hoje falamos publicamente, abertamente, que nós somos cristãos, nós somos felizes por isso, separados por Deus. Não há restrição. Nosso país permite que estejamos aqui nesta manhã reunidos tranquilamente. E Abraão, mesmo podendo sofrer algum tipo de repreensão, algum tipo de dano, estando numa terra idólatra,
oferecendo sacrifícios a Deus, em meio a um lugar que era de guerreiros maus, ele mesmo se fazia. E uma notazinha, né? Esses carvalhos eram o local de adoração dos cananeus. Se ele chegasse lá e visse, imagina a confusão que ia dar. E ele, ó, nem aí com isso. Eu vou erguer o altar, eu vou aqui, eu vou erguer. E o Senhor prometeu que vai estar comigo. E quem é maior que meu Deus? Ninguém é maior. E eu vou fazer isso mesmo. A coragem de Abraão, mais uma vez, é de se destacar. E por fim, Moisés queria mostrar qual era o plano de Deus para a nação de Israel, que era abençoar não só a nação de Israel, mas o mundo inteiro, através do que prometeu a Abraão. Deus iria abençoar o homem que fez a sua imagem e semelhança, através do Senhor Jesus Cristo, que viria anos depois, séculos depois, para morrer na cruz, morrer por mim e por você. Isso é maravilhoso. Que sejamos ousados e corajosos para publicarmos a nossa fé, para nos reunirmos e cultuar a Deus, invocar o nome do Senhor em todo lugar que nós formos, oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, de todo o coração, e nós desapeguemos daquelas coisas materiais, daquelas coisas que não nos fazem crescer, que nós sejamos bênção para outras pessoas também, assim como Abraão foi, que nós possamos sair da nosso comodismo, das nossas, às vezes, nossas falsas ideias, dos nossos planejamentos errôneos. Nós podemos planejar sim, mas quem guia é outro, é Deus. Não há problema nenhum você planejar. Mas quem vai guiar é Deus. E Ele vai te levar no local que Ele quer, quando Ele quer, de maneira que Ele quer. E isso é maravilhoso. Meus irmãos, que nós possamos aprender mais sobre este homem chamado Abraão. Tem muitas outras lições que nós podemos tirar aqui. Eu gostaria de destacar que esta foi a preparação da igreja no Antigo Testamento. Que Abraão foi um instrumento usado por Deus para que ele saísse, o Senhor Jesus Cristo, e através do Senhor Jesus Cristo nós pudéssemos estar reunidos aqui na casa dele, podendo louvar e agradecer a Deus. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe sua opinião nos comentários. Não perca o nosso próximo vídeo.